No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna... Olá pessoal, tudo bem? A videoaula de hoje é para complementar uma videoaula que eu fiz aqui de leitura de resistores e código de cores, tá? E eu vou estar respondendo aqui a pergunta do Edson Reis, que ele pergunta o seguinte: quanto que suporta a corrente de cada uma dessas medidas, ou seja, dos resistores? Eu vou tentar explicar o conceito do resistor, porque aqui nessa videoaula eu mostrei como fazer a leitura, né? Mas o que falta? O conceito, né? Para que serve esse componente? Então eu vou ilustrar aqui como funcionaria o resistor, tá? Existem cálculos de resistores, redimensionamentos para circuito, né? Mas aqui eu vou dar uma amostra de como que funcionaria. Então aqui está o código de cores, tá os resistores, né? Que pode ser formado aí a leitura deles. Quem não assistiu, assiste a videoaula de leituras de código de resistores que eu deixei disponível. E aqui basicamente eu vou mostrar como é que funciona a característica, tá? Então suponha que você tem uma lâmpada de corrente contínua de 12 volts, tá? Temos duas lâmpadas aqui de 12 volts. Para ela alimentar, ela tem um lado mais e um lado menos, tá? Então eu vou colocar aqui um lado mais e um lado menos. E desse lado um lado mais e um lado menos, tá? Que é uma corrente contínua, tá? É uma fonte de corrente contínua para ficar mais fácil o cálculo. Bom, aqui temos 12 volts, aqui temos 24. Aqui nós temos um resistor de 1K. E aí, deixa eu mudar aqui a cor. Nós temos um resistor aqui de 10K, tá? 10K ohms. Então, como é que funcionaria o conceito, tá? Primeiramente, devemos lembrar que o resistor ele tem a função de proteger o circuito, tá? E de limitar a corrente ou de dividir a tensão. Então ele pode ser um limitador de corrente, pode ser um divisor de tensão, ou ele pode ser um circuito de proteção. E também tem outras funções, né, como tirar fuga, né, fazer o pull down, que fica aí mais para eletrônica digital. Independente do resistor que eu vá colocar, quem determina a minha corrente elétrica, embora o resistor ele vai limitar esta corrente, mas quem determina a corrente elétrica é a minha carga. Toda carga há uma resistividade elétrica nela, tá? Então essa lâmpada de 12 volts ela tem uma resistividade elétrica. Eu vou colocar aqui que essa lâmpada de 12 volts ela funciona com 1 ampere de corrente elétrica, tá? Só para a gente ilustrar que ela funciona com 1 ampere. Então vou colocar 1 ampere aqui. Se eu aplicar 12 volts, necessariamente os 12 volts, e eu medir a corrente sobre essa lâmpada, ela terá quanto? 1 ampere de corrente. E daí, através da corrente, nós conseguimos descobrir a potência. Tensão multiplicado pela corrente, 12 watts. Então essa lâmpada ela tem um consumo de 12 watts. E aqui nesse caso, também nós temos 12 watts, porque ela é a mesma lâmpada, correto? A questão é que ela tem uma resistência elétrica nela também. E como é que eu sei a resistência elétrica desse equipamento? Seja lá o equipamento que for, ele vai ter uma resistência elétrica. A sua resistência vai ser a tensão dividido pela corrente. Também é 12. Então ele tem uma resistência elétrica de 12R. Tá? E essa aqui também vai ter de 12R, né? São 12 ohms, tá? A resistência desta carga é a única coisa que não mudará. A tensão eu posso mudar a fonte, tá? A potência ela será mudada também conforme a corrente que vai passar. Mas a resistência é um fator que não vai mudar no circuito. E esse é o fator importante para determinar a corrente necessária que o circuito precisa, senão ela queima. Por exemplo, ela funcionaria com 12 volts, tá? Mas nós vamos aplicar aqui, por exemplo, nós aplicaríamos 24 volts. Esses 24 volts, se a resistência não muda, então eu posso calcular o que vai acontecer com essa lâmpada. Então se eu pegar a tensão de 24 e eu dividir pela resistência de 12, eu vou ter uma corrente dobrada aqui. É 2 ampere.
O dobro da tensão é proporcional à corrente. Então o que vai acontecer? Aqui nesse caso, a lâmpada teria que funcionar com 1 ampere, mas ela vai ter 2 ampere. E passando 2 ampere, significa que essa lâmpada que era para ser de 12 watts, o que vai acontecer com ela? Ela vai dar uma claridade muito alta. A potência é a tensão, que é 24 volts, multiplicado pela corrente de 2 ampere. Então ele terá uma potência 48 watts. Então veja só o que aconteceu, tá? A potência ficou muito maior. Então, necessariamente, se eu ligar uma fonte numa lâmpada que era de 12 volts e 1 ampere segundo o fabricante, ela vai acender muito forte e vai queimar, tá? Por quê? Porque eu vou aplicar 24 volts, necessariamente vai entrar 2 ampere de corrente, a sua potência será de 48 watts e ela não vai aguentar e vai romper e vai queimar, tá? Então daí vem as funções dos resistores. Os resistores não é eu colocar qualquer resistor para resolver o problema, tá? Porque o resistor ele vai limitar a corrente. Vamos supor que eu coloque um resistor de 1K, tá? O que vai acontecer com um resistor de 1K nesse circuito aqui, ó? Se eu colocar um resistor de 1K nesse circuito, tá? Se aqui tem 12R e aqui tem 1K, eu tenho uma resistência equivalente, que é a soma das duas. Então eu tenho, se eu fizer uma associação nesses resistores, nós teremos um resistor equivalente, ou seja, a soma dos dois resistores. Eu apago 1,012 k ohms, correto? Essa é a resistência equivalente. Daí eu posso saber qual é a corrente que vai circular no circuito. Eu tenho a tensão, que a tensão é de 24. Sabendo que a tensão é de 24, 24 dividido pela resistência de 1012 de 0,0237 ampere. É a mesma coisa, 23,7 miliampere. Bom, então eu já sei a corrente do circuito. A corrente do circuito vai ser a mesma para o circuito de cima, tá? Então a corrente que vai circular na lâmpada e no resistor, juntamente com o circuito que se tornou mais resistivo, vai ser igual. E aí o que vai acontecer? Essa corrente, a mesma corrente que vai passar no resistor, será a mesma corrente que vai passar na lâmpada, correto? Só que a tensão sobre o resistor e a tensão sobre a lâmpada será dividida. E a tensão dos dois será a tensão total, a tensão de 24. E essa divisão vai ser bem desproporcional ao circuito. Então 1K é a mesma coisa que 1000. 0,0237 ampere multiplicado por 1000, que é o resistor de 1000 ohms, né? Que vai dar 23,7 volts, ou seja, aqui nesse resistor teremos uma tensão de 23,7 volts. Olha só que tensão sobre esse resistor. Então eu posso fazer o que? Eu sei que o restante fica aqui, tá? Mas eu posso calcular 12 vezes 0,0237, que vai ser igual a 0,2844 volts. Se eu somar isso daqui, tá? Mais 23,7, eu vou ter aí a tensão de 24 volts. Aqui na minha calculadora deu 23,9844, porque eu devo ter arredondado aqui em algum canto da conta, tá? Então eu arredondei, mas se eu colocar 23,98, eu já posso arredondar para 24, tá? Foi algum arredondamento que eu dei, mas a soma das duas vai dar a tensão total. Bom, o que acontece agora? Acontece o seguinte, que a potência dessa lâmpada ela não vai estar acendendo. Para ela acender com a sua claridade legal, ela precisa de 12 watts. Mas quantos watts ela vai ter aqui nesse momento? Vamos verificar? A potência vai ser a tensão multiplicado pela corrente. Ele vai estar com uma potência de 0,0067428 watts, ou seja, é uma potência muito pequena. 6,7 miliwatts. Olha só que coisa, né? Então falta muito para ela acender,
Contrapartida, o que aconteceu aqui com o resistor? A tensão de 23,7 e eu multiplicar pela corrente de 0,0237, né? 562 miliwatts. Então, dependendo da situação, não é o resistor correto e pode ser que ele esquente e queime. Há resistores de 1/4 de watt, que é a mesma coisa do que 250 miliwatts, e há resistores de meio watt, de 1 watt, de 10 watts, então tem resistor para tudo, tá? Não é qualquer resistor que nós vamos colocar para resolver os nossos problemas, tá? Se eu colocar o de 10K, vai ser pior aqui na situação. Vamos supor então que eu precise aqui, ó, segundo o fabricante, tá? Eu preciso de 1 ampere de corrente elétrica, eu preciso de 12 volts e a resistência da lâmpada é de 12R e a fonte é de 24 volts. Posso pegar aqui e determinar que eu já tenho uma corrente que vai ter que passar aqui de todo jeito. Essa corrente ela vai ser de 1 ampere. Nós teremos que ligar 24 volts, não tem saída. Aqui eu vou substituir isso aqui pela lâmpada, né, para ficar mais fácil de entender. Só que eu não sei qual resistor eu vou colocar aqui, então precisa se calcular. A função do resistor é essa, você tem que calcular ele para que o circuito funcione. Eu sei que o circuito precisa de 1 ampere, tá? A fonte ela tem 10 amperes, vai. A fonte tem 10 amperes. Ela poderia ter 1000 amperes, ela poderia ter muito mais. O que ela não pode é ter menos de 1 ampere, tá? Ela ter, por exemplo, 500 miliwatts, que é a mesma coisa do que 0,5 ampere. Aí ela não pode, porque a fonte vai esquentar e vai queimar, tá? Então a fonte ela tem que ser sempre superior à carga, né, o consumo da carga. Não importa se tiver 1000 ampere, tá? 1000 ampere. Ela vai usar 1 ampere só e terá disponibilidade para ligar muitas outras lâmpadas, mas o consumo vai ser o mesmo. Então qual é a grande questão aqui? Vamos falar que eu tenho aqui, ó, 10 ampere, né? Uma fonte de 10 ampere. Não tem problema, tá? Eu vou usar 1 ampere, eu ainda vou ficar com 9 ampere aqui para poder usar em outro circuito. Se eu quiser usar a mesma fonte para alimentar, eu posso ir gastando até esses 9 ampere. Não posso ultrapassar, senão aí queima a fonte. E aí, qual que é o interessante? Eu já estou usando 1 ampere, só que eu tenho 24 volts. E aqui eu preciso de 12. Então o que eu tenho que fazer? Tá? Nós temos que reter uma tensão aqui. Qual é a tensão que eu vou reter aqui? Eu vou reter 12 volts aqui. Por quê? Porque a soma das duas tensões é igual à soma total. Eu tenho 24. 24 menos 12 é 12. Então esse resistor ele vai ter que conter 12 volts. Então eu sei que ele vai conter 12 volts e ele tem 1 ampere. Aí eu consigo fazer a conta. Então a tensão dividido pela amperagem vai dar 12 também, tá? Vai dar 12 o quê? 12R. Então eu tenho aqui um resistor de 12R para estar colocando aqui, certo? Mas não é colocar qualquer resistor de 12R, tá? Esse resistor ele precisa saber qual que é a potência dele. Lembra que eu falei que tem resistores de 1 watt, tem resistor de 250 miliwatts, resistores de 500 miliwatts. Então eu tenho que saber qual é a potência dele, né? Então para saber a potência dele, eu vou fazer da seguinte maneira. Então a potência é igual a 12 volts vezes 1 ampere. Então vai dar 12 watts. Ou seja, eu preciso de um resistor de 12 watts. Se eu quiser que funcione o circuito, tá? Mas aí que existe a questão, né? Nem sempre é viável você estar colocando um resistor de 12 watts, certo? Até porque, qual é a grande questão aqui? Esse circuito, né? Conforme eu havia falado, ele consome 12 watts aqui, tá? Se você colocar uma tensão de 12 volts, você vai ter um consumo de 12 watts. Mas se você colocar uma tensão de 24 volts, você vai ter o quê? 12 watts, mas você vai ter que segurar 12 volts, que vai dissipar mais 12 watts, e o circuito inteiro terá 24
watts de potência, de consumo elétrico. Então, a eletrônica não é simplesmente jogar os componentes, e precisa se fazer cálculo. Bom, espero que tenham gostado da videoaula, né? Fiz aqui para ajudar, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Um grande abraço, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até uma próxima. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.